Oi, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de nossas suculentas quando chega a chuva. O que devemos fazer para tentar proteger ela de morrerem por excesso de água? Pois é, se você já gostou desse tema, você compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Eu sou Ivanice e falo aqui de Tutóia, no Maranhão. Então, se começou a chover e você não tem um lugar coberto com bastante claridade para colocar as suas suculentas, vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou dizer o que eu faço com as minhas aqui no meu cultivo. Aqui em Tutóia nós passamos 6 meses mais ou menos sem chuva e outros 6 meses tem chuvas, né? Nem todos os dias, mas tem semanas que chove várias vezes na semana. Então, o que eu fui aprendendo ao longo do tempo com as minhas suculentas, como cuidar delas, porque na verdade a gente aprende com elas mesmas. A gente não sabe cultivar suculentas ou qualquer outra planta, né, que você tenha bastante ou que você não tenha tanta experiência, a gente não aprende só ouvindo as outras informações, não. A gente aprende mais na convivência, a gente aprende mais no cultivo. Essa é a forma mais prática de você aprender a cuidar de suas plantas. Você aprende com elas mesmas. Pois é, algumas plantas elas gostam de água, elas gostam de sol e elas não vão mudar nesse período de chuva. Elas vão continuar crescendo. Outras não vão gostar desse período chuvoso e elas vão definhar. E se você não der atenção a elas, elas podem até morrer por excesso de água. O primeiro passo que eu fiz aqui foi separar as minhas suculentas. Separei as plantas que gostam de água, que não se importam com a chuva. Separei as plantas que gostam de menos chuva e coloquei as que não gostam de chuva em um local onde elas não recebem tanta água da chuva. É o primeiro passo que você tem que fazer. Agora, como você vai saber qual planta gosta de chuva? Se você adquirir uma planta que veio de um garden, que veio de uma estufa, há pouco tempo, você não pode colocar essa planta para pegar chuva diretamente. Você vai ter que adaptar essa planta. As plantas, elas têm que ser separadas por grupos, por tipos de planta. No meu caso, eu coloquei todas as plantas em formato de rosetas numa bancada e improvisei uma estufa, uma mini estufa que depois, num outro vídeo, eu vou mostrar a vocês como eu fiz minha estufa. Mas eu separei e está dando certo. Não que elas não possam pegar sol e chuva, elas estavam sendo molhadas com mangueira, mas nesse período aumenta as doenças nas plantas, aumenta os insetos que atacam elas. Então, por conta disso, eu separei todas as minhas rosetas, estão em uma bancada, meus seduns estão em outra bancada e meus cactos coloquei numa outra bancada. Isso vai facilitar muito para mim, para eu poder controlar as pragas e para eu controlar as regas. Então, está dando certo e eu acredito que para você também vai dar certo. A minha recomendação é essa: separe por grupo de planta que dará certo o seu cultivo. E depois eu vou mostrar como você pode fazer algumas estufas de forma simples e barata. Aqui estão as plantas nessa bancada que gostam de chuva e que não se importam muito com o excesso de água. Inclusive alguns seduns, algumas aloe,
senécio. Algumas plantas desse tipo estão nessa bancada aqui, que elas não se importam muito com o excesso de água e dificilmente são atacadas por pragas. Então, esse era meu vídeo de hoje e a sugestão é essa. Separe suas plantas, divida por grupo, fica mais fácil de você controlar as regas, controlar a umidade e as pragas de suas plantas.